Boa noite a todos. Cesta básica são 86. Precisamos de farinha de mandioca, leite integral, feijão, óleo de soja, café, arroz, açúcar, as bolachas salgadas e doces, sabonete e creme dental. A todos que nos ajudam nesse projeto, os nossos agradecimentos. No dia 14 de maio, às 20 horas, teremos a nossa palestra especial do mês. A convidada é a nossa irmã Thaís Serratini, e ela vai trabalhar a mulher e a mãe. Esse é o tema da especial do mês de maio. Temos também o nosso café colonial e bingo. O ingresso está vendo ali na frente, será no dia 14 de junho, e eu só tenho 12 bloquinhos. Cada bloquinho tem 5 ingressos. Então, a coisa está bem apertada. Está ali na frente a venda. Nós já ganhamos vários brindes para o bingo também. Então, está correndo tudo certinho. Então, vai ser dia 14 de junho, às 16h30, aqui nos nossos salões aqui de baixo. E o Bazar das Mães, que a gente faz todos os anos, aqui na casa, que vai abrir no dia 6 de maio, terça-feira, das 14 às 20 horas, no dia 7 de 5, quarta-feira, das 13h30 às 20h, quinta-feira para os médios, das 13h30 às 14h30, e sábado encerra, das 13h30 às 16 horas. Estão convidados para este evento. E o artesanato me pediu que pedisse para vocês, se vocês têm sobra de tinta em casa, diversas tintas, rendas, tecidos, pedras, bijuterias, pincéis, fitas e MDF. Se vocês estiverem em casa, não estão usando, quiser trazer para nós, o nosso artesanato aceita. Vamos elevar os pensamentos ao alto neste momento, agradecendo a Deus, a Jesus, a toda a equipe espiritual aqui presente. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós ao teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita nos céus. Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor, o perdão de nossas dívidas, assim como devemos perdoar aos nossos devedores. Não nos deixes cairmos em tentações, mas livra-nos, Pai, de todo mal, e que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, das equipes espirituais que coordenam esta casa, damos como aberto a segunda parte do trabalho desta noite. E eu passo a palavra ao nosso irmão Jean Lira. Queridas irmãs e irmãos, boa noite. Boa noite aos que estão nos assistindo através das redes sociais, do YouTube e dos demais canais, que eles também possam, mesmo à distância, receber as energias que porventura serão aqui trabalhadas tanto para o nosso bem, quanto para o atendimento espiritual, nesse grande grupo de espíritos que aqui são trazidos. Gostaria de agradecer a Deus a oportunidade de aqui estar, agradecer a espiritualidade amiga, nossos guias espirituais, que coordenam os trabalhos, são eles que programam tudo, nós apenas tentamos contribuir para colocar em prática. Agradecer à casa pelo convite, por permitir que nós, dentro da nossa pequenez, da quantidade de imperfeições que ainda possuímos, assumam essa tribuna sacrossanta para desempenhar a tarefa da palestra. E trago também o abraço fraterno do grupo de trabalhadores do Centro Espírita Juvencio Araújo Figueiredo, que é a casa co-irmã
a qual eu participo, contribuo de alguma maneira para o seu desempenho num atendimento como esse aqui, compondo então o movimento espírita encarnado, já que há também o movimento espírita desencarnado, espíritos que trabalharam na Terra em suas últimas encarnações, junto ao movimento espírita catarinense. Eles continuam trabalhando e contribuindo com esse movimento do plano espiritual. Bom, gente, eu estou tentando me controlar, falar um pouco mais calmo, para falar, né, dentro do previsto pela casa, e a gente tem que realmente se educar, então tem que usar o microfone, você sabe como eu sou, então eu vou tentar não me espalhar muito, para não dar problema de estar estourando o som lá para quem está assistindo de casa. A nossa proposta hoje é falar, conforme o título da palestra foi apresentado, divulgado, sobre o bom samaritano e a caridade. E nós vamos recorrer, obviamente, a Allan Kardec. 18 de abril, semana passada, na sexta-feira, a doutrina fez aniversário. Foi a data da publicação da primeira edição de O Livro dos Espíritos, que continha 501 questões respondidas pelos espíritos. Foi o trabalho executado pelo nosso irmão Hippolyte Léon Denisard Rivail, mais conhecido como Allan Kardec, e foi publicada em Paris a 18 de abril de 1857. Houve uma revisão, e essa revisão aconteceu em meados de 1860, ou seja, 3 anos após a publicação da primeira edição do Livro dos Espíritos. Ele foi revisto por Allan Kardec. Tamanha a necessidade de incluir novas informações oriundas de médiuns espalhados pelo mundo todo, principalmente na Europa, que chegavam em abundância, e também após as viagens que Allan Kardec efetuava pela Europa, por toda a Europa, num trabalho de divulgação da doutrina espírita. Então, em 1860, a edição que nós conhecemos hoje, com 1019 perguntas e respostas, foi a edição definitiva. E nós recorremos a Kardec porque não podemos nos furtar a falar de Allan Kardec nas tribunas espíritas. Podemos falar de muita coisa na tribuna. Podemos usar a nossa capacidade para fazer palestras engraçadas, envolventes, palestras de autoajuda, mas precisamos permear as nossas exposições com o fundamento da doutrina, que é Kardec. E ele, na pergunta 886 do Livro dos Espíritos, fez a seguinte indagação: que se deve pensar da palavra caridade? Qual o verdadeiro significado da palavra caridade, conforme entendia Jesus? Esse é o nosso pontapé. Vejam que Kardec poderia ter perguntado aos espíritos apenas qual o verdadeiro sentido da palavra caridade. E ele não o fez porque, linguisticamente, isso seria impossível, porque cada um de nós tem um conceito de caridade. Se eu perguntasse aqui individualmente, separadamente, a cada um dos senhores e das senhoras, o que você entende por caridade? Seria uma miscelânea de respostas. Obviamente, todas num sentido central, mas com muitas nuances. Por isso,
Ele fez essa pergunta aos espíritos e os espíritos também poderiam responder diferentemente. Vejam que as respostas às perguntas feitas por Kardec foram dadas em várias cidades, em várias reuniões, em várias casas, aonde estavam ali médiuns reunidos em volta das mesas que giravam. Poderia vir uma imensidade de respostas. Por quê? Porque os espíritos também, no mundo espiritual, são como nós. Individualidades, diferentes uns dos outros, com capacidades e conhecimentos diversos. E poderiam dar a resposta também diversa. Então, Kardec, ele sintetiza a proposta ao perguntar qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, conforme entendia Jesus. E aí sim, ele direciona, ele foca o propósito da resposta dada pelos espíritos. E os espíritos, obviamente, chefiados pelo Espírito de Verdade, da falange do Espírito de Verdade, eles dão uma resposta que nós traduzimos e nós abreviamos com a sigla. A sigla é BIP. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Então, a caridade, conforme entendia Jesus, era fundamentada, segundo a resposta dada pelos espíritos, a Allan Kardec, nesses 3 fundamentos. Benevolência para com todos, a proposta da bondade, sermos bons. Todo mundo aqui presente e em casa, sabe o que é ser bom. Porque nós já estamos numa condição evolutiva, ainda muito acanhada, é bem verdade, mas já estamos numa condição evolutiva capaz de entendermos o que é a bondade. Nós sabemos o que é bom. Sabemos o que é bom para nós. Às vezes, não sabemos o que é bom para o outro, porque a nossa visão de bondade pode estar entorpecida. Mas a essência, o conceito da bondade, nós entendemos. E, segundo Jesus, conforme o seu comportamento, conforme a sua vivência, quando aqui ele esteve, ele se relacionou com todos da mesma maneira. Jesus foi bom para com todos. Jesus foi bom para com os mendigos, os caídos das ruas, os viciados, porque à época também já existiam. Jesus foi bom com eles. Tratou-os como irmãos. Quando eles se portavam com vergonha diante de Jesus, ele dizia: não, levanta-te. Ele tratou a todos com bondade. Ele tratou também os criminosos. Os criminosos ele também os tratou com bondade. Não há nenhum relato de uma resposta ríspida, de uma atitude desumana, de uma aversão que seja qualquer para com os criminosos, que também o procuravam, porque eles também viviam no meio daquela sociedade. Ele tratou com bondade as meretrizes, porque não usou de preconceito, não as julgava. Ele foi bom. Ele tratou com bondade os fariseus, os saduceus, os doutores da lei, que constantemente o cutucavam, porque queriam que ele manifestasse de alguma maneira contra as leis até então estabelecidas, e assim eles poderiam ter uma justificativa para prendê-lo. Jesus não evitou-os, os tratou com bondade. Então, a bondade conforme entendia Jesus. A indulgência, conforme entendia Jesus. Ser indulgente, o que é? É nem notar
o erro do outro. Mas se por acaso notarmos, não evidenciarmos. Isso a gente ainda não sabe. Isso a gente tem consciência de que está muito acanhado. Porque, naturalmente, nós fazemos julgamentos. Julgamos, principalmente hoje em dia, em épocas de redes sociais. As redes sociais popularizaram a opinião. Todo mundo tem opinião sobre tudo. Hoje, todo mundo tem o seu papa para eleger, sendo que a responsabilidade é do conclave. Porque todo mundo tem o seu lugar de fala. Mas ser indulgente, conforme entendia Jesus, é nem observar o erro do outro. Será que a gente teria condições hoje em dia de abrir o nosso WhatsApp, o nosso Twitter, atual X, nosso Instagram, e ver uma postura ali de alguém que porque essas redes sociais são realmente para expor a nossa individualidade, nós assim o fazemos? Publicamos lá, geralmente publicamos o que é bom, claro, ninguém publica uma unha encravada, né? Ninguém publica uma topada com o dedo mindinho no pé da cama, não. A gente publica o que é bom, nossos passeios, nossos gostos, nossas alegrias, nossas vitórias. Será que nós teríamos condições de observar a todos nas redes sociais e ser indulgentes? Não observar os seus erros? E se porventura observarmos, porque temos o direito de julgar, há necessidade de fazer o julgamento para não incorrermos no mesmo erro. Mas julgar não significa condenar. O julgamento é nosso, é particular. Então, ser indulgente é mesmo observando o erro do outro, não evidenciá-los, não apontar o erro, não divulgar o erro, não condenar. Ser indulgente. E, por fim, o perdão. O perdão das ofensas é a essência do espírito na sua maior pureza. A gente ainda se ofende. A gente ainda põe a desculpa no nosso ego, na nossa moral. Não, eu era obrigado a falar alguma coisa porque eu fui ofendido. Logo eu que sou uma pessoa tão boa. Então a gente logo se coloca numa redoma de santidade. Mas perdoar é difícil. Perdoar é oferecer outra face. E oferecer outra face não é dar o outro lado do rosto para tomar outra bofetada. Oferecer a outra face é o revés da moeda, da medalha. Se alguém lhe pagou com ingratidão, o revés, o inverso, é ser grato. Se alguém foi injusto, é ser justo. É o revés. Não significa também que a gente não vai ficar chateado, porque ainda estamos numa condição espiritual de transição. Somos espíritos ainda em transição. Estamos deixando a animalidade e tentando entrar na era dos sentimentos evoluídos. Então, não se culpe você se porventura ficar chateado com alguma coisa que aconteça. Não tem problema. Agora, dilua. Faça o possível para que essa chateação, que esse incômodo, não se transforme em revide. Que quando nós revidamos, nós estamos perdendo completamente a razão. Então vejamos, meus irmãos, essa é a pergunta 886 do Livro dos Espíritos. E como nós falamos no título, o bom samaritano e a caridade, começamos de trás para frente, né? Que eu sempre digo, repito, que o médium, o palestrante, ele tem uma telinha corrida, então ele começa de trás para frente, né? Falamos sobre a caridade. E o bom samaritano? Por que falar sobre o bom samaritano? Mais uma vez, reportando a Kardec. Porque no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo
agora me foge, não sei se é o 15 ou 25, mas eu acho que é o 15. Ele colocou um dos títulos, o título desse capítulo, fora da caridade não há salvação. Confere para mim, amigo, faz favor. Fora da caridade não há salvação. Por quê? Porque era comum, no nosso passado, nas longas eras de religiões anteriores a que a hoje possuímos, e não é crítica aqui qualquer credo religioso, pelo contrário, mas se pregou durante muito tempo que fora da igreja não havia salvação. A pregação era essa, para trazer o crente para a igreja, para trazer o fiel para o regaço da igreja. Até é compreensível, mas ela não é capaz de responder completamente a questão. Porque igrejas são templos de matéria. Elas hoje estão de pé, amanhã não estão mais. Então, não é a igreja em si, não é a religião em si que salva ninguém. Se fosse assim, não haveria no mundo espiritual o chamado hospital espírita. Há no mundo espiritual um hospital espírita para receber aqueles que assumiram o compromisso de trabalhar junto a essa doutrina antes do reencarne e, quando aqui chegaram, se perderam. Pode acontecer. Eu já estarei feliz se conseguir chegar no hospital espírita. Se conseguir chegar lá, já vou estar feliz. Mas isso é para nós nos alertar. Não há qualquer tipo de salvação pelo título religioso. Nós não seremos reconhecidos no plano espiritual por espíritas católicos, protestantes, umbandistas. Nós seremos reconhecidos por aquilo que fizermos. Então, por isso, o título fora da caridade não há salvação e a análise de uma parábola de Jesus nesse capítulo, onde Jesus estava reunido com as pessoas, e era comum que as pessoas se acumulassem em volta do Cristo, porque ele falava bem, ele falava meigo, sereno, ele atingia o íntimo das pessoas com palavras profundas, sentimentais, verdadeiras, de amor, de esperança, de orientação. Ele foi chamado de professor. Ele era chamado de professor, o mestre. Então ele estava reunido e em determinado momento um doutor da lei perguntou para ele: mestre, vejam, um doutor da lei já chamou ele de mestre. Já estava ali uma pegadinha, né? Um risco para o Cristo. Mestre, o que é preciso fazer para ganhar a vida eterna? Será que a gente não se pergunta isso agora? Hoje, espíritas que somos, será que ninguém nunca perguntou, não se questiona, o que é preciso fazer para alcançar a felicidade espiritual? Para desencarnar e chegar no mundo espiritual feliz? Porque o desencarne é uma certeza. A gente vai desencarnar um dia. Todo mundo tem prazo de validade. E o que vai dizer como nós seremos no mundo espiritual é como nós nos comportamos aqui. Que tipo de material para a construção espiritual nós estamos adquirindo? A nossa construção lá é feita através do material que mandamos daqui. Se porventura chegarmos no mundo espiritual, mesmo trabalhadores espíritas, expositores espíritas, presidentes espíritas, e nos depararmos com um casebre, não nos assustemos. Porque o anjo do pórtico dirá a nós: esse foi o material que você mandou, foi o que deu para construir. Agora, se porventura nós tivermos a condição, ou chegarmos no plano espiritual e nos depararmos com uma casa bem construída, bonita, asseada, pintada,
organizada, também será construída com o que a gente mandou daqui. E aí ele perguntou. E Jesus disse: o que está escrito na lei? O que lês nela? Aí ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito e ao próximo como a ti mesmo. Vejam que importante aqui ressaltar. O Cristo disse, quando ele foi perguntado, o que está escrito na lei? Que lei era essa? A lei de Moisés. Isso vem de encontro àquele outro item do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz: não vim destruir a lei, mas fazê-la cumprir. Ele provou que não veio ser contra ao que Moisés havia pregado. Tanto que ele disse ao doutor da lei: o que está escrito na lei? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito e ao próximo como a ti mesmo. E aí ele respondeu, ótima resposta: vai e faz isto. Ou seja, o Cristo mandando o homem seguir as Escrituras, a lei sagrada, a lei divina, que estava em vigor à época. Mas ele, para parecer-se justo, ele pergunta ao Cristo: mas quem é o meu próximo? Que também é uma dúvida que nós temos. Quem é o meu próximo? Meu próximo é meu irmão, minha irmã, é meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó, são os meus parentes. Meu próximo é quem trabalha comigo, meus colegas de trabalho. Meu próximo são os trabalhadores da casa espírita. Quem é o nosso próximo? E aí o Cristo usa de uma parábola, uma história com fundo moral. E ele diz: um homem descia de Jerusalém para Jericó. Nós já vamos trabalhando a parábola, fracionando-a, para terminar no tempo certo. Um homem descia de Jerusalém para Jericó. O Cristo não identifica o homem. Vejam que nós vamos chegar no final entendendo o que é a caridade. Ele não identifica quem é o homem, por quê? Porque pela vestimenta na época se sabia se era nobre, se era plebeu, se era rico, se era pobre, se era de determinada região ou de outra, se era de um povoado amigo ou de um povoado inimigo. Então ele coloca um homem, simplesmente. E ele está falando, lembrem-se, com um doutor da lei. Sabendo que esse doutor da lei era cético àquilo que Jesus vinha pregando. Em determinado momento da caminhada, outro detalhe, descia de Jerusalém para Jericó. Jerusalém é a cidade santa, 2.000 metros acima do nível do mar. Jericó, a cidade profana, a cidade mundana, 250 metros abaixo do nível do mar. Então é uma exposição, uma analogia que ele faz, dizendo que esse homem estava saindo de uma cidade santa, indo em busca dos prazeres da carne, indo em busca das posses, porque era uma cidade portuária, era uma cidade mercantilista, então havia ali, era uma cidade muito linda, tá? Outro dia desse eu fiz essa palestra e recebi uma crítica. Alguém me disse: não, estás falando que Jericó era uma cidade feia. Não disse isso. Jericó era uma cidade linda, porém tinha atributos diferentes da cidade sagrada, onde era o templo, onde se ia para orar. Então esse homem descia, ou seja, ele estava andando em risco, descendo da condição de santidade, da condição espiritual mais evoluída para a condição mais atrasada. Durante o caminho ele é pego por ladrões. E esses ladrões o despojam, agridem-no, deixam semi-morto, aliás, semi-nu e semi-morto também, ferido, desfigurado. Vejamos que os ladrões na parábola significam os sentimentos inferiores. Quantos de nós somos atacados por ladrões no nosso dia a dia? Hoje, aqui,
Faça a sua autoanálise. Eu não estou fazendo pergunta para que me responda, porque eu não tenho esse direito. Mas faça a sua autoanálise. Hoje, algum ladrão desses aqui lhe visitou? Egoísmo, orgulho, desamor, indiferença, crueldade, crítica, maledicência, fofoca, julgamento. Será que algum desses ladrões nos visitou? Nós somos o homem que estamos descendo muitas vezes de Jerusalém para Jericó. Estamos caminhando na corda bamba. E ora podemos estar evoluindo espiritualmente, mas em um átimo de segundo podemos estar cambaleando na direção da imperfeição. Esses ladrões o despojaram e deixaram semi-morto. E o que significa estar semi-morto? São os sentimentos inferiores que os ladrões significam, que nos empobrecem. A gente se sente mal quando reage mal. A gente pode até reagir, é natural, nós somos criaturas reativas, mas a gente reage e depois logo se sente mal, porque a gente já tem noção da verdade. Então, é estar semi-morto. Os ferimentos são a culpa e o remorso, que nós somos completamente feridos. Estamos feridos de culpa, de remorso. Pelo caminho desce também o sacerdote, e vejam, ele desce. O Cristo não disse que o sacerdote subia, ele diz que o sacerdote também descia. Ele não para, não desce da sua montaria e segue a caminho. Logo em seguida, o levita que por ali também passava, o levita que caminhava, ele também, ao ver o homem caído, não desce da montaria e não o ajuda. Um samaritano que por ali passava, e quando ele diz por ali passava, significa dizer que não sabemos. O samaritano descia ou subia? E por que ele coloca o samaritano na parábola? Porque o samaritano era uma pessoa considerada rejeitada pela sociedade de então. O povo que vivia na Samaria era um povo que tinha religião, mas acreditava na religião conforme o seu entendimento das palavras, das verdades, das escrituras. Não admitia o que o homem havia incluído nas religiões da época. E por isso se afastara. Eles tinham um templo também, eles também oravam. Mas todo o povo daquela região condenavam os samaritanos. E por isso o Cristo coloca o samaritano na parábola. Porque o samaritano é aquele que desce da montaria, unta as feridas daquele homem com azeite e vinho, e o leva a uma hospedaria, deixando-o lá para ser cuidado pelo hospedeiro, com 2 denários, dizendo que depois volta e paga o resto. E aí Jesus pergunta ao doutor da lei, quem foi o próximo desse homem? E ele responde, aquele que agiu com misericórdia para com ele. Vejam o preconceito. Ele não disse que foi o samaritano. Ele disse que foi aquele que agiu com misericórdia. E quem agiu com misericórdia foi o rejeitado. Foi aquele que era condenado por não ser religioso como os outros. O Cristo colocou como aquele que agiu sem pensar. Foi o quê? BIP. O samaritano foi benevolente. E foi benevolente para com todos. O samaritano não parou para pensar quem é aquele homem desfigurado. Poderia ser um sacerdote, que criticava a raça dele. Poderia ser um levita, poderia ser um rei, poderia ser um mendigo, poderia ser qualquer um. Ele não se preocupa. Ele age com bondade, benevolência para com todos. Ele foi indulgente porque ele não julgou. Será que a gente não julgaria? E se está aí todo quebrado, se apanhou, se está todo sangrando aí, é porque aprontou. É que provocou. Não. Ele foi indulgente. Ele nem julgou. Ele não parou para observar qual era
o mal praticado por aquele homem. Ele só viu o mal que aquele homem sofrera. E ele agiu com perdão, porque ao não julgar, ao não querer saber quem era, ele também não sabia se era um inimigo seu. Porque poderia ser alguém que tivesse feito algo contra ele. Estava desfigurado, o rosto todo inchado, sangrando. Já vou terminar. Já passei 2 minutos, agora que eu olhei, gente. Então, vejam, quem que agiu com misericórdia? Quem que agiu com caridade? Essa parábola, a resposta da pergunta 886, elas são fundamentais para a gente entender que a gente deve fazer a caridade material. Porque primeiro as pessoas estão com fome. Como é que você vai pregar com alguém passando fome? Então há necessidade de dar comida. Há necessidade de saciar a fome, matar a sede. Mas a caridade não se restringe a isso. Porque o próximo não é aquele que nós vamos buscar caído na rua. Ele também é próximo. Mas como é que a gente está tratando o nosso pai, a nossa mãe? Como é que nós estamos respondendo a eles? Eles já estão mais velhinhos, já não estão acompanhando a rotina da modernidade e, às vezes, sofrem um pouquinho com isso. Como é que nós estamos respondendo? Como é que nós estamos tratando nossos filhos? Com que responsabilidade estamos dando a educação, o controle, os limites, para que eles possam ser adultos bem formados? Como nós estamos agindo? E isso é caridade. Na casa espírita, estamos orando para os espíritos bons nos atenderem, mas nós estamos também lembrando dos espíritos suicidas, estamos lembrando dos espíritos obsessores, dos espíritos que foram bandidos, assassinos, ladrões, que estão aqui também para ser tratados. É a caridade sem ver a quem, sem olhar a quem. Então, gente, é claro que nós não vamos reduzir aqui um conceito sobre caridade e nem vamos forçar os meus irmãos a seguir a nossa forma de interpretar. Mas a nossa proposta aqui é colocar a dúvida na cabeça de cada um. Façam as suas análises. Leiam o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, as obras espíritas. Forme o seu caráter espiritual, que com certeza, conforme os fatos forem aparecendo diante de vós, vocês vão saber se comportar. Vocês vão tomar, ou melhor, nós vamos tomar as decisões mais acertadas. Então, agradeço a todos aqui a paciência, a tolerância, ter cedido à audiência cativa dos aqui presentes e dos que em casa estão. Peço que voltem para os seus lares com muita paz, com muito amor, o sentimento dessas energias que agora estão caindo do teto dessa casa, que a gente não vê, que estão tocando na cabeça de cada um dos meus irmãos e como pétalas de rosas fluídicas, elas estão se desmanchando e nós estamos absorvendo as energias. Levem para casa essa paz. Lembrem daqueles que estão mais necessitados. E hoje, o nosso pedido final, que na oração a gente insira o nosso irmão Divaldo Pereira Franco, que está prestes a retornar ao plano espiritual. Sua tarefa está acabando. Vamos ficar tristes? Talvez, porque a sua obra é perene. Ele estará conosco constantemente. E se concluiu a sua tarefa, nós temos é que estar felizes, porque ele a concluiu. Então, que oremos por esse irmão que está passando por dificuldades de saúde, está lá sem poder fazer as suas atividades junto à Mansão do Caminho. Lembremos dele na nossa oração final. É o nosso pedido de hoje. Obrigado à casa, obrigado mais uma vez a todos, a Deus e a esses espíritos amigos. Voltem para casa com muita paz e muita luz. Agradecemos ao Jean pela mensagem da noite. Encerramos a primeira parte do trabalho. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome.
Venha a nós ao teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor, o perdão de nossas dívidas, assim como devemos perdoar os nossos devedores. Não nos deixes cairmos em tentações, mas livra-nos, Pai, de todo mal, e que assim seja. Com essa prece encerramos a primeira parte, estamos abrindo a segunda, que serão os passos.